Quando se fala em reforma tributária no Brasil, os burgueses do PSDB pensam logo em mexer na consolidação das leis trabalhistas, herança de Getúlio, para tirar direitos, né, da força produtiva desse país, são os trabalhadores. Então, a maioria governista na Câmara dos Deputados aprovou contra o voto da bancada do PT projeto que flexibilizava a CLT, ameaçando direitos consagrados aos trabalhadores como férias, 13º e licença maternidade. O projeto esvaziava o poder de negociação dos sindicatos. No Senado, o governo FHC não teve força para levar adiante essa medida arbitrária e antissocial. Graças a Deus, ainda bem que esse infeliz não conseguiu vencer essa parte aí. Obras irregulares, companheiro. O levantamento do TCU, feito em 2001, indicou a existência de 121 obras federais com indício de irregularidades graves. A maioria dessas obras pertence a órgãos como o extinto DNR. Os Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, uma dessas obras hidrelétricas de Serra da Mesa, interior de Goiás, deveria ter custado 1,3 bilhões de dólares. Consumiu o dobro. Explosão da dívida pública. Quando a FHC assumiu a presidência da República em janeiro de 95, a dívida pública interna e externa somava 153,4 bilhões. Entretanto, a política de juros altos do seu governo, que praticou a maioria das taxas mais altas, mais elevadas do planeta, elevou essa dívida para 684,6 bilhões em abril de 2002. Um aumento de 346%. Hoje, essa dívida já chegou a mais de 50%. A voz da dengue. A omissão do Ministério da Saúde é apontada como principal causa da epidemia de dengue no Rio de Janeiro. O ex-ministro José Serra, olha aí, o ex-ministro José Serra, demitiu 6 mil mata-mosquitos contratados para eliminar o foco do mosquito Aedes aegypti. Em 2001, o Ministério da Saúde gastou 81,3 milhões em propaganda e apenas 3 milhões em campanhas educativas de combate à dengue. Resultado, de janeiro a maio de 2002, só o estado do Rio de Janeiro registrou 207.521 casos de dengue, levando 63 pessoas a óbito. Eita, governinho bom, hein? E o cara fica falando que fez uma boa gestão à frente do Ministério da Saúde. Olha só, ele demitiu 6 mil mata-mosquitos, hein? E isso levou à morte de 63 pessoas. Verbas do BNDES, minha gente. Além de vender o patrimônio público a preço de banana, o governo FHC, por meio do BNDES, destinou cerca de 10 bilhões para socorrer empresas que assumiram o controle de ex-estatais privatizadas. Quem mais levou o dinheiro do Banco Público que deveria financiar o desenvolvimento econômico e social do Brasil foram as teles e as empresas de distribuição, geração e transmissão de energia. Em uma das diversas operações, o BNDES injetou 686,8 milhões na Telemar, assumindo 25% do controle acionário da empresa. Crescimento pífio do Produto Interno Bruto. Na era FHC, a média anual de crescimento da economia brasileira estacionou em pífios 2%. Incapaz de gerar os empregos que o país necessitava e de impulsionar o setor produtivo. Um dos fatores responsáveis por essa quase estagnação é o elevado déficit em conta corrente de 23 bilhões de dólares no acumulado dos últimos 12 meses, né, do governo FHC. Ou seja, devido ao baixo nível de poupança interna, para investir em seu desenvolvimento, o Brasil se tornou extremamente dependente de recursos externos, pelos quais paga, né, chegou a pagar cada vez mais caro. Renúncias no Senado. A disputa política entre o senador Antônio Carlos Magalhães, PFL da Bahia, e o senador Jader Barbalho, PMDB, Pará, em torno da presidência do Senado, expôs publicamente as divergências de base de sustentação do governo. A ACM renunciou ao mandato sob a acusação de violar o painel eletrônico do Senado na votação que cassou o mandato do senador Luiz Estevam, PMDB-DF. Levou consigo seu cúmplice, o líder do governo, o senador José Roberto Arruda,
PSDB-DF, ex-governador, né, Distrito Federal, cria de Roriz, Joaquim Domingo Roriz, que está aí brigando aí novamente para voltar ao Buriti, né, ao governo do Distrito Federal, que Deus o livre. Mas também acabou por renunciar ao mandato para evitar a cassação. Pesavam contra ele denúncias de desvio de verba da Sudã. Racionamento de energia, gente. A imprevidência do governo FHC e das empresas do setor elétrico gerou apagão. Você se lembra do apagão? O povo se mobilizou para abreviar o racionamento de energia, mesmo assim foi punido. Para compensar os supostos prejuízos das empresas, o governo baixou medida provisória transferindo a conta do racionamento aos consumidores, que são obrigados a pagar 2 novas tarifas em sua conta de luz. O pacote de ajuda às empresas somou 22,5 bilhões. Assalto ao bolso do consumidor. Essa é muito boa. Fernando Henrique queria que seu governo fosse lembrado como aquele que deu proteção social ao povo brasileiro, né? Mas seu governo permitiu a elevação das tarifas públicas bem acima da taxa de inflação. Desde o início do Plano Real até agora, o preço de tarifas telefônicas foi reajustado acima de 580%. Naquele governo, nos 8 anos do governo FHC, que eu quero falar. Os planos de saúde subiram 460%. O gás de cozinhas, 390%. Os combustíveis, 165%. A conta de luz, 170%. A tarifa de água, 135%. Nesse período, a inflação acumulada ficou em torno de 80%. Governo bom esse de Fernando Henrique Cardoso, hein? Herança que o Serra está pegando aí. O cara está falando, né, mentindo o tempo todo para o eleitorado. Explosão da violência. O Brasil é um país cada vez mais violento e as vítimas, na maioria dos casos, são os jovens. Na última década, o número de assassinatos de jovens de 15 a 24 anos subiu 48%. A Unesco coloca o país em terceiro lugar no ranking dos mais violentos, entre 60 nações pesquisadas. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes na população geral cresceu 29. Cerca de 45 mil pessoas são assassinadas anualmente. A FHC pouco ou nada fez para dar mais segurança aos brasileiros. E, coisa de louco, né? A falácia da reforma agrária. Apresentou ao Brasil e ao mundo um número mentiroso sobre a reforma agrária. Na propaganda eleitoral espalhou ter assentado 600 mil famílias. Durante 8 anos de reinado, os números estavam inflados. O governo considerou assentadas famílias que haviam apenas sido inscritas no programa. Alguns assentamentos só existiam no papel. Em vez de repartir o fraude, baixou o decreto para oficializar a mentira. E, meus amigos, então é isso aí. Por exemplo, outro caso, subserviência internacional. A timidez marcou a política de comércio exterior do governo FHC. No gesto unilateral, os Estados Unidos sobretaxaram o aço brasileiro. O governo do PSDB foi acanhado aos protestos e hesitou em recorrer à OMC. Por iniciativa do PT, a Câmara aprovou moção de repúdio das barreiras protecionistas. E a subserviência é tanta que quem visita os Estados Unidos no início do ano, o ministro Celso Laffer foi obrigado a tirar os sapatos 3 vezes e submeter a revistas feitas por segurança no aeroporto. Tem mais, hein? Daqui a pouco eu volto com a 4ª edição dos escândalos do governo FHC. Um abraço, até breve.